estamos quase chegando ao final de nossa viagem. A Bíblia nos apresentou grandes verdades que já estão fazendo a diferença em nossas vidas. Mas ainda falta entendermos algumas verdades bíblicas, especialmente as verdades sobre a vida eterna ao lado de Jesus. O livro do Apocalipse está cheio de promessas ao vitorioso. Isso quer dizer que a vitória é possível. E a nossa vitória não está nas nossas próprias forças ou capacidades. Somos vencedores por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, verso 16, a Bíblia nos diz que Deus preparou uma cidade para os vencedores, ou seja, os filhos fiéis de Deus. Já em Apocalipse capítulo 3, verso 12, a Bíblia nos diz que o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. A cidade descerá dos céus ao fim dos 1000 anos, em que os salvos estarão com Jesus no céu, participando do juízo de comprovação, e os perdidos estarão mortos sobre a terra. O diabo estará em uma prisão, pois não haverá quem tentar. Tentar imaginar o que será viver na Nova Jerusalém é um verdadeiro desafio à nossa imaginação. Mas essa cidade é real. O Senhor Jesus prometeu um lugar para aqueles que se salvarem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João, capítulo 14 e o verso 2. Paulo, falando sobre as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, apresenta um texto usado pelo profeta Isaías, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O livro do Apocalipse descreve a cidade, inclusive o seu tamanho. Segundo Apocalipse capítulo 21, verso 16, a cidade tem 12.000 estádios de comprimento. Cada estádio tem cerca de 180 metros, o que daria 2.160 quilômetros de comprimento. Em Apocalipse capítulo 21, verso 27, temos a garantia de que na Nova Jerusalém estaremos rodeados de paz e segurança, onde nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso, nem todas as pessoas poderão entrar nessa cidade. A Bíblia apresenta: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Existem algumas características dos perdidos demonstradas na Bíblia, como por exemplo em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que apresenta: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Isso significa que estarão perdidos todos os que não renunciaram ao pecado em suas diferentes formas. É preciso escolher abandonar o mal. Todos esses são os que participarão da segunda ressurreição e, ao final dos 1000 anos, tentarão invadir e tomar a cidade santa. Mas o Apocalipse nos diz que essa tentativa não terá sucesso, porque fogo descerá do céu e consumirá a todos. O livro do Apocalipse também nos apresenta as características daqueles que se salvarão. São 5 textos em especial. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Em Apocalipse 7,14, a Bíblia diz que são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No capítulo 15, verso 2, vi como que em um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. No capítulo 2, são 2 versos. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, o verso 7.
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Essas pessoas venceram a besta. Por trás da besta está o dragão, que é o diabo, inimigo de Deus. Ele seduz, engana, cativa, vicia e depois destrói. Ele nunca se mostra como realmente é. Esconde-se atrás daquilo que aparentemente é inofensivo. Ele sabe como chegar até você. Para alcançar o seu coração, tudo vale. Uma filosofia, um filme, um ritmo, qualquer coisa. Uma vez que alcançou o seu coração, começa a destruição lentamente, tirando você dos valores morais e dos princípios, o respeito próprio e também a dignidade. Apesar das estratégias do inimigo, aqui está um grupo especial e, segundo Apocalipse capítulo 15, verso 2, cantarão no céu um cântico especial. Eles não cantarão porque a vida foi fácil. Lembre-se que o povo de Deus nos últimos dias será pressionado até o limite. Existirá um decreto do qual somente poderão comprar e vender os que tiverem a marca da besta. É possível ser vitorioso, apesar da adversidade e da perseguição. Não importa como você está vivendo hoje. Talvez você esteja em uma cama de hospital ou chorando desesperado, pois os problemas parecem grandes demais e você não vê como sair deles. Você pode ser vitorioso. Seu presente pode estar acorrentado, mas não o seu futuro. Aí mesmo, afundado em dívidas, à beira da falência, Deus quer te resgatar para levá-lo ao céu. João, o autor do Apocalipse, sabia o que estava dizendo quando falava de vitória. Ele mesmo chegou um dia a Jesus carregando uma personalidade forte. Os amigos o chamavam de Filho do Trovão, por causa do seu temperamento explosivo. No convívio com Jesus, o caráter do mestre foi reproduzindo-se lentamente na vida do discípulo. Ele saiu do relacionamento formal com Deus para um relacionamento pessoal, próximo. É isso mesmo que Deus quer para você hoje. Alguns acreditam que a conversão a Deus deve ser lenta, mas isso é um engano. A conversão não precisa ser lenta, a menos que apresentemos resistência ao trabalho do Espírito Santo. Dwight Moody, um pregador do século XIX, dizia que a conversão não precisava ser lenta. Suponhamos que uma pessoa esteja acostumada a praguejar contra as pessoas 100 vezes ao dia. Então, aconselhamos que amanhã não pragueje mais do que 99 vezes e depois de amanhã 95 e assim consequentemente. Assim, com o tempo, ela vai perdendo o costume de praguejar. Suponhamos que um homem tem o costume de bater em sua esposa 2 vezes por mês. E o aconselhamos então que agora fizesse apenas 1 vez por mês. Depois, 1 vez a cada 2 meses, 3 meses, até então que ele deixasse de vez. Suponhamos que Ananias tivesse sido enviado para encontrar-se com Saulo quando ele estava a caminho de Damasco, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos e os colocando em prisões, e dissesse que ele não matasse agora mais muitos cristãos, mas um pouco menos, e fosse diminuindo gradativamente, mas não subitamente. Ou se Ananias dissesse a Saulo que ele não deveria deixar de matar e perseguir cristãos de repente, mas sim começar a pregar sobre Jesus Cristo, porque senão os filósofos diriam que uma mudança tão rápida não seria duradoura. Este argumento é a mesma coisa que dizer que a conversão é gradual e não rápida. O que quero dizer é que pode ser que ao começar a assistir essa palestra, você não estivesse convencido de que antes dela acabar, você poderia estar convertido. Isso depende das escolhas que você fará. Depois de tomada a decisão de entregar-se a Jesus, a conversão é representada por um símbolo. Jesus falou sobre esse símbolo a Nicodemos, um dos principais dos judeus, que foi ter um encontro com Jesus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e o verso 3. Logo em seguida, Jesus repete a mesma ideia. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. Nascer do Espírito refere-se à conversão operada por Jesus através do Espírito Santo. E quando nos entregamos a Ele, transformando a nossa vida por completo, mudando os nossos hábitos e vontades e nos ajudando a viver de acordo com os 10 mandamentos, capacitando-nos com os dons do Espírito,
E esse novo nascimento é representado pelo batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Há muita confusão quando o tema é batismo. A Bíblia é a resposta e não o que as pessoas acham ou pensam. Jesus foi batizado por João Batista. Mesmo sem pecado, Jesus batizou-se para nos dar o exemplo. Como ele fez, assim também devemos fazer. Jesus começou o seu ministério com o seu batismo. Podemos dizer que esse foi o batismo modelo. Acompanhe a leitura do texto bíblico, pois aqui estão os princípios que envolvem esse novo nascimento. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. O primeiro ponto a ser ressaltado é que Jesus foi para o Jordão para ser batizado. Em outras palavras, batismo envolve decisão pessoal. Só pode ser batizado quem quer ser batizado. Pode um bebê escolher ou decidir-se pelo batismo? Então, ele só poderá ser batizado no dia em que tiver condições de decidir-se. Outra consideração importante é que Jesus foi batizado no Jordão por uma razão. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. João capítulo 3, verso 23. Batismo é uma palavra grega que significa mergulhar. Os gregos usavam essa palavra para tingir roupas. Isso quer dizer que não é possível batizar uma pessoa sem que ela seja mergulhada na água. Existe o chamado batismo por aspersão, onde se joga apenas um pouco de água sobre a cabeça da pessoa. João não jogava água sobre as pessoas, mas levava onde havia muita água e elas eram mergulhadas. O cardeal Gibbons escreveu: por vários séculos, depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo era por imersão, mas desde o século XII tem prevalecido a prática do batismo por aspersão. Desta maneira, é colocada como menos inconveniente. Na Idade Média, por causa do frio, estabeleceram finalmente a aspersão por ser mais conveniente. Mudou-se a maneira de batizar por nossa conveniência e não pela vontade de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios capítulo 4, verso 5. Há apenas um. É algo específico. O batismo tem um simbolismo e não fui eu quem inventou, mas Deus foi quem deu. Quando Deus apresenta um símbolo, ele é específico e exato. Veja o exemplo na história de Caim e Abel. Abel trouxe um cordeiro, símbolo de Jesus. Caim trouxe frutas. Caim mudou o significado de sua oferta, por isso Deus não aceitou. Aquilo não era o que Deus havia pedido. O santuário terrestre era um símbolo. Foi construído como Deus mandou que fosse construído, pois cada uma das partes tinha um significado muito maior do que aqueles que os olhos podiam ver. Deus fala a outras pessoas através de símbolos. É como uma história que ouvi certa vez. Um rapaz estava noivo e foi convocado para a guerra. De lá, ele mandava cartas à sua noiva, mas devido às muitas mudanças de lugares, nunca recebeu nenhuma carta dela. Antes de voltar para casa, ele avisa sua noiva: estou voltando, e se você ainda me ama e me espera, coloque um pedaço de pano amarelo na frente da sua casa, pois assim saberei que você ainda é minha noiva, senão eu entenderei. Quando ele chegou, tinha um lençol amarelo na frente da casa e um monte de tiras amarelas. Como ele escreveu, a prova de amor tinha que ser amarela. Se ela colocasse verde, azul ou qualquer outra cor, ele entenderia que ela não o amava mais. Não era qualquer lençol, mas tinha que ser amarelo. Os símbolos são importantes e devem ser mantidos como foram pedidos. Se mudarmos o símbolo, o significado também mudará. Diz Paulo sobre o símbolo do batismo:
Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, versos de 3 a 6. Quando eu me batizo, aceito a Jesus como meu Salvador, e como ele foi sepultado, morreu e ressuscitou, o batismo representa o renascimento para uma nova vida. Quando somos batizados, morremos para a antiga vida e uma nova pessoa sai das águas. Porque Jesus ressuscitou, agora é possível a você ter essa nova vida. O batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas capítulo 3, verso 27. Quando somos batizados, passamos a ser chamados de cristãos. Quando pedi a minha esposa em casamento e ela aceitou, fiquei muito feliz. Mas se eu dissesse a ela, vamos nos casar, mas tem que ser em secreto, ninguém pode saber, você se casaria em secreto? Claro que não. Da mesma maneira, o batismo também é uma confissão pública, é a demonstração de que quero viver ao lado de Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32. Existem 3 condições para uma pessoa ser batizada. Primeira condição, arrependimento. Acompanhe o texto bíblico. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Arrepender-se significa mudança de pensamento. É a decisão de deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus e passar a andar de acordo com a vontade dele. Segunda condição, crer. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Atos capítulo 19, verso 4. Se você crê e está disposto a fazer a vontade de Deus, você pode ser batizado. Agora, se alguém diz, eu creio, mas eu não me batizo, na verdade, não crê tanto quanto pensa crer. É como o noivo que diz à noiva, eu te amo, mas eu não me casarei com você. Terceira condição, entendimento. Veja esse texto bíblico. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Ao compreender a verdade de Deus, espera-se que uma decisão seja tomada. Um passo precisa ser dado. As revelações de Deus não são apenas para serem admiradas, mas elas precisam ser vividas. O que impede você de ser batizado? Não perca mais tempo. Decida agora nascer de novo, porque Jesus Cristo está esperando para te dar uma nova vida. Depois de tudo que você entendeu, depois de tudo que estudamos, este é o momento no qual a decisão precisa ser tomada. Jesus te espera. Ele tem um céu para lhe dar. Eu sei da sua decisão. E para confirmá-la, eu quero lhe convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Pai nosso, mais uma decisão foi aqui tomada. Um coração que se entrega, que se coloca nas tuas mãos para receber a nova vida através do batismo e da salvação na volta de Cristo Jesus. Abençoe esta decisão, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos mostra que diante deste conflito não existe território neutro. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou estamos do lado do inimigo. O diabo tem feito de tudo para levar as pessoas a adorarem qualquer coisa, menos Deus.
O Espírito Santo trabalha para iluminar a mente de pessoas sinceras que procuram na Bíblia as verdades de Deus e assim entenderem a revelação. Mas que artimanhas mais o diabo poderia inventar para tentar nos separar do amor de Deus? E como o Espírito Santo pode nos ajudar na nossa caminhada rumo à vida eterna? Todas estas respostas você encontra no próximo episódio de Apocalipse, o Fim Revelado.